Bem-vindos ao Na Trilha do Coelho. Uma aventura onde fazer as perguntas corretas vale mais do que encontrar as respostas. Seguimos os rastros dos que estão mais à frente e vamos abrindo caminho para quem começou a caminhar agora. Junte-se a nós, porque a trilha é longa e o coelho já partiu. Bem-vindos a mais um episódio de Na Trilha do Coelho. Estamos aqui em pleno domingo gravando algo inédito na Trilha do Coelho, mas é um convidado muito especial, que na verdade já está gravando o seu segundo episódio conosco, né, Marcelo, doutor Marcelo Falck, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Trabalha, aliás, mudou o nome do centro agora, você trabalha, como é o nome do centro? Centro Avançado de Medicina Psicodélica. Centro Avançado de Medicina Psicodélica. Se existe alguma coisa melhor no Brasil, eu não estou ciente. Bem-vindo, Marcelo, mais uma vez ao Trilha. Eu falo mais uma vez, talvez você vai procurar o outro episódio. Não tem, gente. Aqui a gente gravou um episódio ano passado, há um tempão atrás. E eu gravei só áudio na época, não tinha orçamento de câmera ainda. E o episódio ficou, assim, usando um termo leigo, ficou uma bosta a gravação. O áudio ficou muito ruim e desde então eu tento regravar com o Marcelo. E essa semana entrei em contato com ele e ele estava em São Paulo, para minha sorte, e conseguimos vir aqui em pleno domingo gravar. Agradeço a sua disponibilidade de vir aqui no domingo, Marcelo. E, por favor, se apresenta aí para o nosso público. Fica à vontade. Mais uma vez, seja muito bem-vindo na Trilha do Coelho. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. O podcast é assim. Meu mantra é esse, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, quem sou eu, né? Eu sou o Marcelo, sou médico psiquiatra. Eu trabalho, já tem, agora 2024, talvez, para fazer 8 anos já pesquisando substâncias psicodélicas. Eu me formei em psiquiatria na Universidade de Campinas, onde eu tive como orientador o professor Toffoli. E tem que ainda vai vir gravar aqui esse... Não consigo pegar esse homem, mas vai vir. Toffoli é escorregadio. É escorregadio, tá difícil. E tem 2 anos e pouco que eu me mudei para Natal para trabalhar com o professor Draulio no Instituto do Cérebro. E agora, mais recentemente, o laboratório a gente tem chamado de Centro Avançado de Medicina Psicodélica. O objetivo é seguir com as pesquisas que já tem há um bom tempo ocorrendo por lá, né, avançar nesse sentido e também oferecer em breve a disponibilização de cursos, né, das diversas formas. Maravilhoso. Enfim, você tem uma carreira longa aí de pesquisa, né, com psicodélico, seu mestrado, seu doutorado, foi tudo em cima de... Doutorado ainda não, vai ser. Ah, você não fez doutorado? Ainda não, tô fazendo a pesquisa sem doutorado. Amor à ciência. Amor à ciência. Mas o seu mestrado, ele foi com LSD, não foi? Foi. LSD e linguagem natural. Processamento computacional de linguagem natural. Isso. Isso daí já tem alguns anos que a gente fez esse estudo, né? Junto com a Isabel e o professor Toffoli em Campinas. E na época era um pouco distante do que hoje a gente tem visto no dia a dia, né? Quando fala de inteligência artificial e fala... Isso é basicamente processamento computacional de linguagem natural, né? ChatGPT, algoritmos e tal. Na época a gente ainda não tinha muito... Sabia para onde que isso ia dar. E aí a gente falou, vamos aplicar essas técnicas aqui, ver o que acontece numa pessoa sob efeito de LSD, como que a gente consegue mapear isso de uma maneira mais objetiva. A gente geralmente na psiquiatria usa muito do discurso para fazer diagnósticos, né? Boa parte de como a gente vai medir, aspas aí, né? Medir o pensamento, entender o que está passando na cabeça da pessoa, é perguntando, e aí, o que está passando na sua cabeça? Mas isso depende muito do avaliador. Então, e um avaliador treinado, por exemplo, psiquiatra para fazer essa avaliação, leva quase 10 anos de formação. Sim. Talvez se a gente tivesse algumas ferramentas que pudessem comparar de maneira independente e quantificar de maneira numérica, poderia ser interessante. E aí a gente começou a aplicar essas técnicas para medir diversas formas de produção de discurso sobre o efeito do LSD comparado com placebo. Era medir a capacidade da pessoa de concatenar
pensamentos em fala? Era mais ou menos isso, a pesquisa? Foram isso também, mas vários aspectos. Então, a gente teve vários estímulos diferentes. Alguns estímulos, por exemplo, ver uma imagem, descrever, ver uma imagem com uma valência afetiva, com uma polaridade do afeto positivo, outra negativa, ou então ambígua, descrever, contar uma história. Algumas vezes a gente também dava um estímulo que era um trecho de um texto, por exemplo, e se a gravidade fosse reduzida até metade? Me conte uma história sobre isso. E uma história criativa sobre isso. Então, a ideia era medir não só a capacidade dela produzir a produção linguística, mas como que essa produção linguística se dava. Então, a gente encontrou, de forma semelhante a alguns outros estudos que a gente fez também com LSD, um aumento, por exemplo, vamos dizer assim, as palavras ficavam mais simbólicas, eram menos substantivos concretos e muito mais simbólicos. A gente também medindo algo que a gente chama de distância semântica, num teste que a gente dava uma palavra semente, uma palavra inicial, e pedia para que aquela pessoa, então, falasse o que viesse na cabeça dela, livre associação. O que vier na sua cabeça, me fala aí uma sequência de palavras conforme for te lembrando. E a gente viu que a distância semântica aumentava bastante sob LSD e não sob placebo. Isso daí nos indicava, por exemplo, correlacionando-se com as teorias que a gente tem, né, sobre os efeitos psicodélicos, um aumento da entropia cerebral. Então, era um estado de hiperconectividade que seu cérebro estava, então você passava de um referente para outro fazendo grandes saltos semânticos, né? Uhum. Eu lembro de um voluntário que falava... Eu adorei esse salto semântico dele. A palavra inicial era boi, a segunda foi vaca, a terceira foi esterco e a quarta foi cogumelos. Maravilhoso. Você já começa a mapear o que aquela pessoa... Você já consegue entender o que aquela pessoa estava pensando. O modelo neural dele calibradíssimo. Estava calibradíssimo para o que a gente estava falando ali, para todo o contexto, né, com psicodélicos. Acho que seus ouvintes vão entender. Claro, com certeza. Da onde que veio isso. Então, é interessante você ver, por exemplo, esses aumentos de distância semântica estão muito relacionados, por exemplo, com os testes que a gente fez de criatividade. Aumento de simbolismo também. A gente encontrou um aumento dos verbos conjugados no presente, um aumento também de palavras relacionadas a aspectos sensoriais. Isso é interessante. Quer dizer, a pessoa o tempo verbal da pessoa se torna mais presente. O que vocês... Isso é muito legal de quando você tem uma ferramenta computacional que não tem, a priori, ela não tem nenhum viés, ela é feita, claro que sempre vai ter, mas ela é feita para reduzir isso, e aí você encontra algo que você falou, opa, mas na experiência psicodélica o pessoal fala momento presente, estou vivendo ali no momento presente. Isso se manifesta em diversos tipos de discurso. Alguns deles eram, nos conte como que está a sua viagem. Então, era uma entrevista, e aí, o que você está sentindo? Mas outros não eram o que estava sentindo. Era, me conta uma história sobre essa imagem confusa, preto e branca, essa imagem colorida, ou se a gravidade tivesse reduzido pela metade, ou todas as pessoas agora não usam mais roupas. E aí, me conte uma história criativa sobre isso. E elas falavam muito no momento presente, elas não traziam tantos conteúdos negativos, muito sobre processos biológicos, aspectos sensoriais, então aspectos da percepção também eram mais importantes, mais evidentes sobre LSD comparado com o placebo. Isso ao longo do tempo. Então a gente teve vários time points, vários momentos de coleta, porque quem já teve uma experiência com um psicodélico de longa duração, como LSD, 6, 8, 12 horas, às vezes, depende da dose, sabe que tem etapas da experiência. Tem a entrada, a arrebentação, tem um momento... Agora vai ser tranquilo, eu entrei. E depois tem a fase que já está passando, que às vezes vai voltando e tal. E tem também o dia seguinte, que aí vai ter um afterglow, vai ter, às vezes, até um efeito hangover, meio de ressaca, dependendo de como é que for. Então, a gente testou em cinco momentos. Antes, no pico, um pouco depois, no final dos efeitos, no dia seguinte. E aí a gente conseguiu fazer como que uma curva, né, de como que se comportavam essas variações, tanto linguísticas quanto essas variações semânticas e estruturais. Então, nessas técnicas, eu sempre gosto de falar, de citar, Natália Mota, que é uma pesquisadora lá do Instituto do Cérebro, agora ela está na UFRJ, uma psiquiatra também, que trabalha com essa ferramenta chamada Speech Graphs. É uma ferramenta de instrução de máquina em que ela consegue medir a conectividade do discurso. Ela utiliza isso para pacientes
psicóticos. Então você vê que o discurso psicótico ele é um discurso mais desorganizado. Desconexo. E aí, isso dá umas imagens muito bonitas. Quando você vai ver, monta um grafo da fala... Parece você vê com como... aquelas cloud, assim? Só que elas são ligadas... Tem nós, pontinhos, ligados por arestas. E aí forma uma nuvem muito bonita de ligação. E você, visualmente... Claro que depois você vai calcular vários parâmetros matemáticos disso daí, mas você consegue, às vezes, diferenciar. Olhar para aquele discurso e falar, isso daqui é de um paciente que está em mania. Isso daqui é de um paciente que está paciente esquizofrênico. Isso daqui é de um controle, voluntário saudável. Então, a gente usou bastante dessa técnica dela para ver como é que se tornava a conectividade do discurso também sobre os efeitos do LSD. Uma forma de tentar ver se havia similaridade com o discurso psicótico e se havia por quanto tempo e como que funcionava. E... Bom... Esse estudo, usando esses modelos, seria um precursor de talvez usar a inteligência artificial como ferramenta diagnóstica? Isso daí foi 2018, ainda não se falava em GPT naquela época. Vocês estavam um pouco à frente do tempo, eu diria. Mas a nossa ferramenta estava bem atrás do que hoje é o GPT, né? Sim, hoje... mas se você pegasse os dados disso e calibrasse o modelo de ChatGPT para conversar com uma pessoa e diagnosticar ela, funcionaria? Tem muita gente estudando isso, né? Estudando sobre quais seriam os biomarcadores da fala. Que a linguagem, apesar de parecer algo intangível, ela é tangível. Você pode escrever, ela é uma matéria-prima que pode ser trabalhada. E eu entendo bastante a linguagem como uma representação muito direta do pensamento. Claro que existe aí um gap. No que eu estou pensando, no que eu estou falando, tem um espacinho. Mas muitas vezes eu tento aproximar isso. A gente tenta aproximar para... É assim que funciona um pouco da linguagem, né? Então, é uma forma muito interessante de você poder avaliar o pensamento. Às vezes mais interessante do que um exame de neuroimagem. Então, você vai tirar uma foto do cérebro, mas não é o pensamento aquilo ali. O que está mais próximo do áreas estimuladas. O que está mais perto do pensamento, na minha ideia, é a linguagem. Claro que o que você está falando não é exatamente o que está pensando, mas existe uma aproximação maior do que aquela região ali do lobo occipital acendeu, do lado direito, do lado esquerdo depois. Isso me parece que está uma camada ainda antes, né? Mais distante do que de fato seria o pensamento, que aí sim talvez seja algo mais intangível. Mas a linguagem é algo tangível e você pode medir, achar biomarcadores nela. Por exemplo, biomarcadores como conectividade do discurso, como aspectos de similaridade semântica. E aí tem várias ferramentas que são, agora, já muito mais evoluídas, capazes de ver isso. Então, não vou te dizer que o ChatGPT é capaz de fazer isso, mas as ferramentas que o constroem são muitas vezes capazes de verificar esses pontos. A questão é que você tem que falar para a máquina o que é que ela vai considerar. E ela vai te dar ali um número, não vai fazer um diagnóstico, mas vai te dar um número. Assim como quando você faz um exame de sangue e recebe lá, você está com anemia, é porque você está com hemoglobina baixa. Alguém ou alguma máquina pegou o seu sangue, colocou numa lâmina, contou o número de hemácias e deu um número para aquilo. É a mesma coisa, só que com a linguagem. Não vai pegar e colocar numa lâmina, mas você vai gravar, vai processar, avaliar. Ela vai te trazer o número. Quantidade de substantivos, similaridade entre uma palavra e outra, a conectividade do discurso, ela vai te dar um número. E aí, baseado no que você já estudou previamente de pacientes que apresentam maior quantidade, por exemplo, de algum parâmetro aí específico dessas áreas, você consegue fazer essas correlações. Você não dá diagnóstico também de anemia só pela hemoglobina. Você vai ter todo um contexto clínico também que vai te ajudar a fechar aquele diagnóstico. Mas certamente o exame é muito importante. E como que vocês dimensionaram as doses de LSD nesse estudo? E esse LSD era comprado farmacêutico ou era LSD? A gente recebeu uma doação de uma instituição de fora do país. Como foi dimensionado, a gente teve bastante discussão sobre isso. Como a gente ia escolher qual dose entraria, né, para o estudo. A ideia é que não fosse uma dose tão alta a ponto de comprometer a capacidade do paciente de se expressar, porque a gente tinha muito teste cognitivo, não só os testes linguísticos, testes de criatividade, de memória, e tinham instruções nos testes, porque eles são testes psicológicos que a gente
precisam de instruções para que eles sejam válidos, né? E a pessoa precisa compreender as instruções. Sim. Então, uma dose muito alta, talvez ela não fosse mais capaz de compreender. Do ponto de vista da linguagem, a gente sabe também que o psicodélico tem aquela coisa da inefabilidade. Então, a gente já prevê que tem uma parte que a pessoa não vai conseguir falar sobre o que ela de fato está experimentando. Então, a dose não podia ser tão alta, mas também não podia ser tão baixa, porque nossa ideia era estudar uma dose psicodélica. Então, a escolha da dose foi o que a gente chamou aí de uma dose moderadamente baixa de LSD, foram 50 microgramas. Pareceu, assim, eu achei uma ótima dose, no limite do possível para que a pessoa conseguisse estar ali, presente, entendendo as instruções, do limite também do que ela falava, não, eu ainda vou me esforçar para participar da pesquisa, eu gosto de ciência, eu quero ajudar. Acho que se fosse um pouco maior, elas talvez iam falar, não, cara, não deixa eu deitadinho aqui. Deixa eu aqui, eu tô tendo contato aqui ó, com o divino, com o supremo, você vai querer me falar uma sequência de palavras a partir de uma palavra semente? Não, nada a ver. Então elas ainda conseguiram se engajar, mas no final deu certo essa dose. Foram feitos também testes pilotos, né? Para definição da dose, mas a orientação foi essa. Uma dose que a gente conseguisse fazer os testes. Sim. Até para o público de casa, 50 é uma dose, como o Marcelo falou, relativamente média, né? Baixa. Tem aí disponível, você encontra pelo mundo muitas opções de ácido aí com 120, 150, até 250. E aí é uma dose mais recreativa e ou terapêutica profunda. Né? E era líquido? Também uma correlação com com uma ideia da gente de trabalhar com as doses psicolíticas. Né? Pensando se no futuro que isso daí poderia gerar ideias. Por exemplo, a gente viu que a linguagem ela se aproxima, se refere muito ao momento presente. Então, talvez algumas técnicas de terapia sejam mais interessantes do que talvez durante os efeitos agudos mais intensos do que técnicas que vão remontar ao passado, a traumas, né? Então, a ideia foi trabalhar com essa dose psicolítica, pensando também numa ideia de, no futuro, isso gerar ideias para pessoas trabalharem dentro da terapia psicolítica. E a condução do experimento em si, imagino que era meio cansativa, porque vocês tinham que ficar cuidando de pacientes por horas e horas a fio, ainda dormiam lá, depois no outro dia, tinha que dar todo um apoio. Eu e a Isabel, que é a doutoranda, que foi a doutora já, né? A principal investigadora desse experimento. Ela é psicóloga, experimentalista, e eu era o médico que dava o suporte e o apoio ali, e o coterapeuta dessas sessões, né? Elas foram difíceis, eram 12 horas de testes, 10 horas na verdade, começava às 7 da manhã e acabava às 17. Só que nunca acabava às 17, sempre tinha um atrasinho e tal, mas a Isabel é alemã, você já conheceu ela, ela é bem rígida, rigorosa, então isso foi muito bom, tanto para o meu aprendizado em ciência e tal, mas era cansativo, uma sessão durando 10 horas por dia. E era um paciente por vez vocês faziam ou um por chegava vez. A atender mais de um? Não, um por dia. Não tinha como. No dia seguinte ainda tinha uma bateria de teste cognitivo que levava umas 4, 5 horas. Então, e depois o desenho era aquele desenho cruzado, né? Crossover design. Então, 2 semanas depois fazia placebo, ou o inverso, né? Então, por voluntário, eram aí, vamos colocar 10 mais 4, 5 horas no dia seguinte, 15 horas por sessão, aí como era um cruzado, 30 horas por voluntário. Era muita coisa. Foram 25. Nossa. Foram 600 horas acompanhando eles. Mas foi muito bom para observar a experiência psicodélica assim, em detalhes, né? E eu vou aproveitar isso para, então, fazer talvez fazer um gancho para onde que a gente está agora. Eu ia perguntar agora, eu já ia fazer essa pergunta. Bom, isso foi seu estudo de mestrado, né? Isso. Você fez com o LSD, e aí você saiu e se juntou ao grupo lá do Rio Grande do Norte que majoritariamente estuda DMT. Do psicodélico mais longo pro mais curto. Curto, exato. Assim, quem tá pensando em casa DMT não é curto, nós estamos falando do DMT inalado, Isso. né? Não o DMT consumido via chá, como por exemplo a ayahuasca, que pode durar várias horas. Mas o DMT inalado, que normalmente dura 10 a 15 minutos. A minha experiência é de 10 minutos, nem isso. Exatamente. Só que parece que você entra num foguete, você vai para outra galáxia e quando você abre o olho, você tá no sofá de carro. Vamos falar que o tempo cronológico é 10 minutos. Não necessariamente o tempo de percepção subjetiva. O tempo às vezes pode ser diferente, né? Sim. A quantidade de experiência que você tem é diferente, mas no relógio é 10 minutos, 20 minutos, quando muito já
terminando. Então, foi um salto muito grande, sair de 10 horas para 10 minutos. Mas isso foi motivado muito pela experiência da pesquisa com LSD. Vendo, assim, coisas incríveis. Tendo a oportunidade de avaliar a experiência enquanto ela acontecia, né? Então, aquilo me deu muito insight sobre uma experiência psicodélica, mas também me mostrou muito das limitações de se trabalhar com psicodélicos quando a gente pensa em saúde pública. Ou quando a gente pensa em escalar isso no tratamento para muita gente. Eu e a Isabel, a gente estava altamente motivados em fazer a pesquisa. Então, tudo bem para a gente passar lá, fazer 2 sessões ali por semana, 30 horas por semana, fazendo pesquisa, tudo bem, a gente estava altamente motivado. E pesquisa, ciência no Brasil, sem dinheiro, tudo bem, porque a gente tem motivação. Mas imagina isso daí, então, num profissional, um médico, um psiquiatra, um psicólogo, uma psicóloga, fazendo isso para tratar um paciente. Seria 1 por dia, né? Então, é um pouco difícil de se tornar factível dentro de um modelo de saúde pública. Seria 1 por dia e seria bem caro, né? Nós não podemos levar em consideração que, imagina, o tempo, sei lá, uma diária de um médico ou de uma enfermeira, ou várias enfermeiros, para passar o dia inteiro acompanhando uma pessoa, 10 horas, dar todo o suporte, tá ali, porque você tem que estar empaticamente presente, não é você estar ali, tipo, beleza, eu tô indo lá. Você tem que estar ali pro você cara, tá cansado, sentado. porque no dia anterior você teve uma sessão que você chegou em casa, foi dormir tarde, mas no dia seguinte você tem que estar ali tranquilo, sorrindo, porque nesse momento, porque se a gente não sabia, mas se fosse LSD, as pessoas captam algumas coisas ali e você não pode se deixar estar ali de outra forma, né? Então, é cansativo. É muito cansativo. Eu acho que isso foi a coisa que mais me pegou de surpresa de ter feito. Eu fiz me formei, digamos, não é uma formação oficial, mas eu fiz um curso de 18 meses de facilitação psicodélica. Acho que quando a gente fez a primeira entrevista eu estava no meio, hoje eu já sou formado. E o que mais me surpreendeu, assim, depois que eu comecei a realmente fazer trabalhos com algumas pessoas, é o tempo, cara. Nossa, você fica lá 10 horas e você tem que ter realmente um preparo, eu diria até físico, de estar... Você tem que estar lá sentado e a pessoa vai tendo outro insight e cai em outra coisa. Você tem o gasto energético mental que eu tive já algumas vezes era uma coisa... Eu chegava em casa depois, assim... Sabe? Aquela sensação de exaustão completa, assim, você não consegue nem pensar direito e completamente... Eu fiz umas sessões já de mais de 12 horas, que a pessoa não saía do estado e eu tinha que estar ali, né? Não podia abandonar. Então, isso foi talvez a minha maior surpresa e realmente me levou a esse mesmo pensamento. Como solução de saúde pública, é restrito. Não é algo que vai ser universalizado tão cedo. Você não tem nem profissional para fazer tudo isso hoje. Muito menos... uma estrutura que permita, né, fazer esse acompanhamento com muita gente, porque demora muito tempo e você tem que estar ali, depois tem que voltar no outro dia, você tem que falar com o cara toda semana, é uma coisa demandante, né? Mas enfim, desculpa todo esse adendo, você caiu na pesquisa com o 5-MeO-DMT, que é uma coisa... Com o NN, na verdade. O NN ainda. O 5-MeO foi o meu amigo que pesquisou no mestrado dele, o Rafael Lima, que pesquisou no modelo animal. Mas isso que você está falando me lembrou de uma coisa. Não adianta só ser extremamente eficaz, tem que ser eficiente. A gente está falando aqui de Brasil, SUS. Eu sempre trabalhei no SUS, então a minha perspectiva é bem direcionada para esse lado. Então, ali eu via, tem muito potencial, extremamente potente, e parecia, talvez seja um tratamento muito eficaz, mas talvez não eficiente. Então, a gente tem se orientado muito por algumas ideias da farmacoeconomia que falam sobre isso, sobre, além de funcionar, tem que ser barato, tem que dar para a gente replicar, isso ser barato, ser factível. Não, então, o começo não tem que ser seguro, tem que ser bem tolerado, tem que ser eficaz, mas ainda tem um quarto ponto que a gente tem levado muito em consideração nos últimos anos, que tem que ser eficiente. Tem que ser eficiente. Então, a gente precisa que seja algo mais curto do que 12 horas. Que você possa, um profissional, uma dupla de profissionais, possam ali fazer alguns pacientes por dia de tratamento, e não só um por dia. Senão você não consegue
resolver um problema de saúde pública. E sem falar que o LSD é uma das substâncias mais caras do mundo, por peso, né? Se você pegar aí por grama quanto custa uma substância, o LSD... Também com grama de LSD você... se dá pra todos jogar na caixa d'água, toda São Paulo fica feliz. Mas enfim, se você pegar, né, é uma substância extremamente cara, sintética, não totalmente sintética, ela vem de um fungo também, para quem não sabe, é quase um cogumelo, LSD. É verdade. Não é um cogumelo porque é uma outra expressão de um fungo. Mas é uma substância extremamente cara, hoje em dia quase toda sintetizada, né? E se você troca para o DMT, já é uma outra realidade, né? O que vocês veem hoje, o DMT é uma droga extremamente barata, assim como a gente vê com cogumelo, com a psilocibina, né? No caso, a gente trabalhado com a Jurema, né? Então, a gente... Aliás, se puder falar um pouco da Jurema, que vocês estão revivendo a Jurema... É uma biomolécula que a gente trabalha. Então, a gente usa o NN-dimetiltriptamina, mas extraída de uma fonte natural. Uma fonte abundante na caatinga brasileira, que é a Jurema. Pra quem não sabe, Jurema, se você não viu o episódio com o Dr. Draulio, que ele falou bastante da Jurema, é uma árvore muito comum na Caatinga, mas em vários outros biomas brasileiros ela também é presente. Mas é um patrimônio, basicamente, aqui da América do Sul e dos territórios brasileiros. Né? Uma árvore que, na sua composição, ela tem altos níveis de NN-dimetiltriptamina, majoritariamente na raiz da Jurema preta. Perfeito. É onde tem mais DMT. É isso mesmo. E muito mais simples, né? O processo de extração da DMT da raiz da Jurema é muito mais simples do que o processo de síntese do LSD. Esse daí envolve técnicas laboratoriais bem mais complexas, né? E então a gente trabalha nessa perspectiva também de valorizar um patrimônio nacional, né? E o laboratório se localizando no Nordeste também, a gente fica muito feliz de ter à disposição essa planta na nossa região, né? Uma região região pobre do Brasil, né? A Caatinga nordestina é uma região muito pobre. Sim. Então, conseguir, de alguma forma, talvez, trazer alguma fonte de renda para aquela região, através, sei lá, ainda do que vai vir daí, né? Mas é algo também que nos deixa muito feliz. Claro. Então, o foco seria uma terapia que caiba no SUS e que na sua origem seja completamente nacional. Não... E foi o que vocês fizeram, né? O desenho da pesquisa lá, se não me engano, ele é meio que do agro até a cura, né? É isso mesmo. O Draulio chamou de DMT de A a Z porque é justamente isso. Então é estudar desde os processos da planta, os processos botânicos, entender qual parte da planta que tem mais, a raiz, qual época do ano, sob quais condições. Depois vem para a química, então a gente vai extrair isso, de que forma que a gente extrai, como que a gente maximiza isso daí da melhor forma, numa química verde, numa extração que a gente não precise sacrificar a planta nessa extração. Da química a gente passa para a farmácia, então como a gente vai transformar isso daqui num produto que seja possível de ser utilizado clinicamente, a gente passa isso daí quem lidera essa parte da química é o Sérgio Rucci. Passamos então para a parte de animais, com modelos animais. A professora Nicole já trabalhou, meu colega também, Rafael Lima, trabalha nessa parte com os animais, então aí no modelo pré-clínico. Depois um estudo clínico, primeiro com voluntários saudáveis e depois o nosso foco seriam os pacientes, né? O laboratório tem uma tradição de trabalhar com pacientes com depressão resistente, que foi os primeiros estudos que eles fizeram com a ayahuasca, foram nesse grupo, e a gente manteve essa ideia. Então a gente nasce dessa motivação, vendo que, a ayahuasca foi muito legal, ajudou muita gente, super resistente, refratário a diversos tratamentos, melhorou. Mas ela tem algumas dificuldades. Então, quando a gente fala de um paciente grave, é um paciente que provavelmente vai chegar já tomando medicações, que é uma pessoa que talvez você não queira, já está grave. O remédio pode não estar funcionando, mas talvez está segurando alguma coisa. Sim. Não vou querer tirar o remédio ali. Mas eu tenho um risco na ayahuasca como uma composição, basicamente, de maneira bem simplificada, de duas substâncias, né? O inibidor da MAO e o DMT. Eu tenho um risco do inibidor da MAO com os antidepressivos, que seriam boa parte das medicações que esses pacientes talvez viessem usando. Então, a gente se motiva de uma forma a tentar reduzir esse risco de interação farmacológica, reduzir um pouco dos efeitos colaterais. Eu digo aqui de uma postura que eu me critico também, chamando isso de efeitos colaterais, porque a purga
nos contextos ritualísticos, né? Ayahuasqueiros não é um efeito colateral de forma nenhuma. Né? Pelo contrário, muitas vezes entendido como um efeito terapêutico, como um processo de cura. Necessário. Quem já passou, às vezes entendeu que depois que você passa, fala, opa, é a limpeza. Só para contextualizar, talvez alguém que não esteja familiarizado com o contexto ayahuasqueiro, mas quando você vai numa cerimônia de ayahuasca, normalmente você é avisado, né, que pode acontecer a chamada purga, que é basicamente vômito e você precisa ir ao banheiro, mas no contexto espiritual isso é visto como uma limpeza. Sim. Você está colocando para fora exatamente coisas que você precisa se livrar do seu organismo, aí variando a linha de ayahuasca que você está, vão dar nomes e explicações um pouco diferentes, mas na mesma linha. Mas no contexto clínico a gente vê isso como um efeito colateral. Pode causar náusea, vômitos e outros problemas. Com essa uma visão reducionista da medicina, eu acabo adotando ela, mas eu sou capaz de fazer uma autocrítica muito grande, inclusive já tendo experienciado em outros contextos espirituais, eu reconheço muito o valor disso. Sim. Mas no contexto clínico talvez não seja o que você queira. Uma senhora de meia idade que está com depressão, ela não está buscando experiência psicodélica e ela não vai se sentir muito confortável, ainda mais recebendo isso dentro de um laboratório, dentro de uma clínica. Acho que ela talvez não queira. Então a gente pensou em reduzir um pouco da interação farmacológica, e a aposta é que talvez estivesse no DMT e não nessa outra substância, nesse inibidor da MAO, o efeito antidepressivo. Então daí nasce essa linha de pesquisa com a DMT isolada. Aí vem algumas perguntas que partem daí, né? Beleza, algumas dificuldades também. E soluções que são muito interessantes. Eu acho que toda dificuldade ela tem uma oportunidade de a gente ter uma solução que é muito legal. Então tá, a ayahuasca, essa tecnologia indígena, né? A gente tem trabalhado bastante dessa forma. Acho que é fenomenal. Você pegar duas plantas, uma delas contém um IMAL, outra contém um DMT, fazer um chá que permite que ela seja ativa via oral. De novo, se me permite só contextualizar para o pessoal de casa. Isso é uma farmacotécnica indígena que eu já falei isso aqui em outros episódios e para mim é um dos grandes mistérios, é como os indígenas chegam nessas receitas, porque imagina você tá aí no Brasil e de milhões de plantas da nossa flora brasileira, você achar um cipó e uma folha, no caso do ayahuasca, né, para combinar as duas. E se você olhar a fisiologia disso, é uma coisa extremamente particular e complexa do organismo humano, que é o seguinte: o DMT ingerido via oral, por favor, doutor, você está aqui para me corrigir. É exatamente isso, por favor. O DMT ingerido via oral, quando ele chega no seu estômago e, obviamente, passa pelo processamento do seu fígado, existe uma enzima chamada MAO, que me escapa o nome. Monoaminoxidase, que ela não deixa você sentir os efeitos psicodélicos ou psicoativos do DMT, da ayahuasca. Então, se você tomar só o chá do DMT, não vai acontecer absolutamente nada com você. Exato. Não vai ter nenhum efeito psicoativo. Mas, aí combinando, né, com... Caprichosamente com exatamente a molécula que inibe essa enzima, que é encontrada, né, no cipó, que também me escapa o nome agora. Baniteriopsis capa. Baniteriopsis, isso. Mas o nome, eu digo o nome... O mariri? Mariri. Acho que era isso. Acho que é isso, né? Ele inibe essa enzima. E aí, com a inibição dessa enzima, o DMT entra na sua corrente sanguínea, vai até a barreira, a membrana hematocefálica e entra no seu sistema nervoso e você sente os efeitos psicoativos da ayahuasca, que é uma das mais potentes, eu acho, psicodélicos existentes hoje na natureza, né? Talvez. O professor Deral é físico, né? E ele fez um cálculo que eu achei fenomenal para demonstrar. Isso é muito curioso, né? E aí ele fez um cálculo. Porque você tem... Pense nas plantas da Amazônia. Você tem que combinar duas. Dessas duas, não é qualquer parte. É a folha e é o cipó. Ele fez esse cálculo. Maravilhoso. Preciso trazer ele de volta para me mostrar. É muito boa. Eu lembro, assim, talvez... Acho que o valor era da ordem de 10 a menos 12. A chance de você fazer essa combinação específica da folha com o cipó, dessas duas plantas específicas, para você chegar nessa tecnologia. E 10 a menos 12, para a gente ter uma ideia dessa ordem de grandeza,
isso significa você ganhar algumas vezes seguidas na Mega Sena. Uhum. Ou seja, qual a chance disso ser feito ao acaso? Ao acaso. Isso não foi testado, né? Então... aí entram explicações variadas sobre como isso aconteceu na natureza, Pois né? é, Mas pois é. eu sou um firme crente de que existem coisas do plano espiritual que a gente não... no dia a dia, muitas vezes não está ciente, mas alguém indicou para eles que era isso, com isso, dava isso. Não diminuindo o trabalho feito de conhecer as plantas, né? Jamais faria isso. Mas imagina quantos séculos de estudo da natureza levou para chegar nesse chá que a gente não sabe nem precisar há quantos anos existe na história das tribos aqui do Brasil, né? Então é realmente uma coisa fantástica. Mas enfim, vocês levaram isso para o laboratório. Então, como cientista, eu digo, 10 a menos 12 é a chance. Qual que é a explicação? Você pode escolher a sua. Eu só acho que ela é bastante caprichosa que tenha sido feito dessa forma. Então, a nossa ideia foi, a gente, entendendo um pouco mais do metabolismo da DMT, a gente sabe que se a gente conseguir, de alguma forma, bypassar o fígado, você não vai ter, então, essa degradação pelas enzimas aí da monoamina oxidase. DMT é uma triptamina e é degradada por essas enzimas. Então, a gente precisaria usar uma via que não passasse pelo metabolismo do fígado, que é o chamado metabolismo de primeira passagem. Existem várias opções. Algumas vias são um pouco mais invasivas e algumas vias menos invasivas. Um exemplo de uma via invasiva muito utilizada na medicina é a via venosa. Então, você pode fazer também pela via venosa, na circulação venosa periférica, numa injeção no braço, por exemplo, no membro superior direito, esquerdo, etc. Seria possível, mas isso daí exigiria um grau de complexidade e uma demanda clínica maior também. Pensando novamente em SUS, você vai precisar então de um local onde seja possível você fazer medicações venosas. Ou seja, um nível de atenção hospitalar, E a gente está com e a gente, apesar de eu ser psiquiatra e estar trabalhando com depressão, eu tenho cada vez mais pensado a depressão menos na psiquiatria e mais na saúde pública. Acho que a prevalência dela agora não está mais só com os psiquiatras. Sim. Então não dá para pensar dessa forma. Então não dá para falar de tratar num hospital. Talvez seja necessário que a gente trate isso ambulatorialmente. Então talvez a gente voltou e falou, precisamos de uma via então, menos invasiva do que uma via venosa. E aí a opção foi pela via inalatória, né? Então, através de uma aspiração bucal, você manda para o pulmão o vapor de DMT, que então é absorvido. O pulmão ele tem um leito sanguíneo muito grande. Você imagina que tão grande o suficiente para quando você respire, você capte o oxigênio e faça as trocas gasosas e solte o CO2 em poucos segundos da respiração. Então ele tem ali uma malha de capilares sanguíneos muito grande. De então, muitos quilômetros colocados, né? Muitos. Em linha reta, pois é. Então, a gente falou, vamos aproveitar isso, uma via não invasiva, uma via mais simples, de menor complexidade clínica, menor complexidade médica, e a gente daí consegue bypassar o fígado, porque na absorção do pulmão, ou quando o pulmão faz a troca gasosa, ele manda de volta para o coração, que então vai direto na aorta e sobe para a cabeça. Dos primeiros lugares é o seu cérebro. Tanto é que os efeitos são reconhecidos como extremamente rápidos, né? Sim. Quem utiliza o DMT em outros contextos, por exemplo, não é essa via já era utilizada, por exemplo, para quem utiliza Changa ou DMT em cristal, né? Quando é vaporizado. O efeito é quase imediato, porque o pulmão absorve muito rapidamente e você está numa localização no seu corpo ali privilegiada, absorveu, já vai direto para o sistema nervoso central, que a gente acredita que é onde ele vai exercer boa parte dos seus efeitos. A gente trabalha com a ideia de que não, em contraste aí com alguns pesquisadores, que também têm argumentos muito válidos, mas a gente acredita que seja importante que você tenha experiência, para que você tenha também o desfecho terapêutico. Experiência, você diz experiência psicodélica. Exato. Então, é importante que suba para o sistema nervoso central. Até onde do que a gente está querendo tratar, transtornos mentais, me parece que é um bom alvo terapêutico, uma substância para lá.
Então, o que a gente fez foi isso, foi isolar a DMT da Jurema e utilizar essa via inalatória. Tiveram vários testes para saber qual que seria o volume que a gente iria utilizar, qual que seria a dose, de que forma que seria feita essa inalação. Porque apesar de ser uma via, entre aspas, menos complexa como a via venosa, ela traz uma série de outros fatores que têm de ser ponderados, né? Porque na via venosa, o que você coloca, o que você faz de injeção, é o que vai chegar no corpo. Na via inalatória, existem algumas perdas, existem aí uma série de fatores que vão modular como que vai ser a sua resposta. Para além o fator da queima, né? Não sei se vocês usavam vaporizadores. A gente vaporiza. Então a gente utilizou no primeiro estudo da fase 1, a gente utilizou o Vulcano. Né? Ele já tinha sido utilizado, inclusive em estudos semelhantes de uso médico com cannabis, né? Sim. E num estudo semelhante de Maastricht, na Holanda, com 5-metoxi. E a gente achou mais simples de utilizar porque a gente controlava mais algumas variáveis. Então a gente podia controlar o volume do balão, o tempo que a gente ia fazer de ventilação, e aí controlando outros fatores, por exemplo, o tempo de inalação, de retenção do vapor. Mas ainda assim precisamos estudar muitas coisas do qual dose que a gente ia testar. Isso é até interessante você citar cannabis, interessante o fato que vocês usaram um Vulcano, né? Uhum. Uma das primeiras coisas que veio do mundo canábico para ser reconhecido quase como equipamento médico. A via inalatória, ela não é uma via muito favorecida, eu diria, nem pela farmácia, nem pela medicina. Apesar de ter muitos medicamentos inalatórios, a briga da cannabis, né? Eu venho da cannabis, sempre foi meio que isso, né? Você não pode fumar isso aí não é medicinal. Que é, para mim, pelo menos, uma grande bobagem. Como foi para vocês essa discussão? Porque em algum momento vocês devem ter tido essa discussão lá dentro de... Se é uma via médica? Exato. Você vai fazer o quê? Um coisinho, um inaladorzinho, aqueles que o pessoal que tem asma usa, com uma dosinha de... É uma possibilidade. Eu gostei dessa. Eu pensei agora aqui, já me agradei essa ideia. A Berkeley Sci-Tech vem da Fundação Beckley, né, da Amanda, lá da Inglaterra. Eles estão fazendo o DMT pela via intranasal, muito semelhante à cetamina. Eles estão fazendo 5-metoxi DMT, aliás. Então é um sprayzinho nasal. Parece que mas aí é um pouco diferente, porque a mucosa nasal ela não tem uma capilaridade sanguínea tão alta quanto o pulmão. Imagina o tamanho do nariz e o tamanho do pulmão. E o nariz não é especializado em fazer esse tipo de troca, né? Então um órgão detector, eu diria, mais do que... Não é um órgão de troca, exatamente. Então eles têm algumas dificuldades nesse sentido. A gente considerou a via intranasal, mas ela traria algumas dificuldades. Então seriam necessárias vários puffs intranasais, e com isso talvez você não chegue numa experiência de pico, né? Porque você vai acabar... A absorção ela não é tão rápida, você talvez não chegue na experiência de pico. Como a gente trabalha na perspectiva de que é interessante que você tenha uma experiência psicodélica completa, então transcendência do tempo e espaço, dissolução do ego, visualizações de mandalas e tudo mais, precisava ser um lugar, uma via que oferecesse essa possibilidade. A via intramuscular, apesar de muita gente pensar que talvez fosse mais potente, não é. A absorção do músculo também é lenta. Então você vai entrando no efeito aí em cerca de 15, 20, 30 minutos. Ele dura um pouco mais de tempo, então chega a durar até 1 hora, mas apesar de ser menos complexa do que a via venosa, que é uma via que envolve mais riscos, ela, para a experiência de pico, é um pouco mais difícil. Também tem limite do que você consegue injetar num músculo. Então, e tem um limite de solubilidade do DMT em determinados veículos, então, para ter uma experiência de pico, parecia um pouco difícil. A via venosa permite isso facilmente, mas com as desvantagens que a gente trouxe, né? Até eu ia perguntar para vocês, desculpa interromper, mas perguntar a sua opinião desse estudo que eles fizeram lá na Inglaterra recentemente. Eu não lembro se era conectado a Beckley ou se era da King's College, que era o DMT intravenoso, por várias horas, mantendo a concentração sanguínea constante ao longo de várias horas, com objetivos meio estranhos. Eu não sei se eles não estavam nem observando muito a funcionalidade terapêutica, eu acho. Ainda não, né? Eles estavam querendo explorar
DMT Realm, né? Exato, o reino do exato. DMT, o mundo que você, digamos, em termos simples para o pessoal talvez entender, é o mundo que você vai quando você usa DMT, né? Aquele espaço interdimensional, talvez, de onde você experiencia. E para a pessoa ter essa experiência por várias horas e conseguir estar lá e depois voltar e quase desenhar um mapa do que é aquele mundo. É o DMT-X, né? Isso. DMT Extended, ou DMT-X, ou estendido. Uhum. É muito interessante. É uma loucura, mas É, a gente gosta disso. É uma loucura, mas eu procurei onde é que se inscrevia, assim, sabe? E essa ideia é do Imperial College. Imperial College. Eles eles trabalham já há um bom tempo também com DMT. O Chris Timmerman talvez seja o pesquisador que esteja mais envolvido com DMT lá no Imperial College, que foi um aluno do Carhart Harris. E ele, inclusive, que nos deu a dica de, que no estudo de doutorado dele, ele testou o DMT e queria ver alguns padrões do eletroencefalograma. Ele nos deu essa dica de que o DMT o intramuscular ele tem um problema que causa dor. E aí isso vai afetar a qualidade da experiência. E como vocês estão querendo uma experiência terapêutica, o paciente é comum que tenha bad trip quando está sentindo dor. Claro. Então, foi também um dos motivos da gente ter preferido outras vias. Mas eles estão com essa ideia de fazer o DMT estendido. Isso vem de um paper, acho que de 2016, cujo um coautor é o Rick Strassman, um pesquisador muito reconhecido no campo do DMT, talvez o principal pesquisador no mundo até hoje. Trabalhou com a maior quantidade de pacientes com DMT, voluntários com DMT. Eles fizeram um modelo teórico de como seria se você quisesse fazer uma infusão contínua de DMT. E a ideia deles que eles quiseram pesquisar nesse estudo, é colocar esse modelo teórico à prova, estão testando, né? Então virá agora algo de experimentação, para que quando você estivesse nesse reino, nesse espaço, nessa dimensão do DMT, por tempo suficiente, talvez você estabilizasse um pouco das suas percepções e pudesse trazer mais conhecimentos, talvez traduzíveis aqui em palavras, para o mundo de cá, entender o que é aquilo lá. Quem já teve uma experiência, ou já leu na internet o que acontece com uma experiência com DMT, é comum ter contatos, por exemplo, com entidades. Isso. Entidades humanoides, descorporificadas, que transmitem conhecimento, muitas vezes falando, às vezes não nem falando, mas que você percebe que é um conhecimento com poder de autoridade e conhecimento noético, etc. É uma experiência muito curiosa. Eu acho que quem já passou por experiência de DMT fala, nossa, não tem como negar a existência desse... O que a gente não sabe. Exato. Mas é comum. Exato. Eu procuro sempre não alimentar teorias conspiratórias muito grandes. Claro. Mas minha percepção pessoal é que, de fato, existe um reino além disso que a gente acessa quando a gente usa esse tipo de substância como o DMT. Principalmente o DMT, né? Porque a psilocibina... utilizando a psilocibina, você tem acesso a mandalas, cores, Sim. formas, mas a minha experiência pessoal é muito pouco de entidades. Você não vê muitas entidades. É verdade. E no DMT é ao contrário. As entidades estão sempre lá. Rapidamente alguém já te pega pela mão ali e aí vai de tudo, né? Tem o cara que fala das chinchilas interdimensionais. Onde foi essa? É um cara que fez que era paciente desse negócio. Eu vi e aí essa ele gravou um podcast falando da experiência dele e ele fala que saiu na High Magazine. Eu li a reportagem dele, é verdade. Uma das principais entidades que apareciam para ele eram chinchilas interdimensionais. Chinchila é um roedor, para quem não sabe, aqui da América do Sul, inclusive. Interessante, né? Essa conexão, que ele tenha visto chinchilas. Mas, enfim, tem vários, né? Tem, inclusive, alguns que as pessoas, às vezes, conversando, pessoas que já tiveram essa experiência, você viu o mesmo cara que eu vi, ou mesma entidade que eu vi. Pois é. E a ideia um pouco era essa, né? Que eles estavam... Será que todo mundo vê a mesma coisa mesmo? Será que é um lugar que a gente vai? Ou será que são experiências próximas e que todo mundo força essa conexão e acha... A gente tem tudo em comum, que a gente é humano, vive na mesma época e tal. Dá para se explicar por aí, dá para se pensar de diversas formas. Exato. Mas eles estão propondo um modelo experimental de... Vamos ver o que o pessoal traz de lá, o que eles nos contam. E, enquanto isso, também fazendo medidas, né? Biológicas como atividade cerebral durante aquele momento. Então, acho que ainda tem muito produto de pesquisa para vir desse experimento grande que eles fizeram do DMT estendido. Assim como nós
estamos nessa fase de entender dose, como que a gente vai fazer a inalação, tempo de retenção, etc. Também tem muitos fatores quando você trabalha com a via venosa. Qual que vai ser... Você vai ter uma dose de bolos, ou seja, uma dose de ataque. Você só vai fazer a infusão contínua. Qual que vai ser a taxa de DMT por tempo que você vai infundir, por quanto tempo. Então, também tem muitas questões aí. E dificuldades técnicas, né? O DMT ele parece que causa uma vasoconstricção. Então, manter a veia desse paciente dilatada por um tempo é difícil. Aí, nessa conversa que a gente teve com o Chris, ele deu umas dicas legais, porque a gente fez coleta de sangue também e tivemos essa dificuldade com de fazer coleta de sangue durante a experiência, porque o DMT causa a constricção, o fechamento de vasos. Então, uma toalhinha quente no braço, para manter um pouco do vaso mais aberto. Uhum. Tem muita coisa ainda para ser entendida, mas eu acho uma linha de pesquisa muito interessante. Eu acho legal, achei legal pra caramba. Eu tenho acompanhado eles há um tempo, até recentemente foi olhando que eu vi esse cara que falava das chinchilas, porque é uma pesquisa muito legal, porque entra num campo de coisas que eu me interesso muito. Porque a gente tem esse viés muito de justificar a pesquisa com psicodélicos para finalidades medicinais terapêuticas, curar alguma coisa. Você quer usar, você tem que curar alguma coisa. E eu acho que muito da experiência psicodélica não deveria pensar só nisso. Claro. Tem muita coisa a ser explorada do campo da psique humana, minha percepção, tá, gente? Não achem que da ontologia das coisas. Da ontologia das coisas, de onde é que veio tudo isso. Eu sou muito grato que tem gente disposta a pesquisar isso. Eu acho que do meu lugar de fala, do meu campo de conhecimentos, isso está um pouco além. Eu não sei ter essas discussões ontológicas e tal. Transitei um pouco na neurociência, mas um lugar que eu me sinto mais confortável é na pesquisa clínica. E eu acho... Mas eu gosto no sentido de que a gente, de alguma forma, valida e permite que as outras pesquisas também sejam feitas. Sim, e eu não estou de forma nenhuma criticando esse tipo de pesquisa. Eu acho que esse tipo de pesquisa é a principal e fundamental e a gente já demonstrou o quão eficiente é. Mas não se resume a isso. Não se resume a isso. Tem muitas perguntas ainda para serem respondidas. E eu gosto muito de pensar no universo do... É um psiconauta, então. Não, mas assim, me faltou a palavra human enhancement, né? Melhoramento humano. Certo, claro. Eu acho que tem muita coisa a ser explorada dentro disso que pode nos transformar em pessoas melhores, literalmente. Você pode se transformar numa pessoa não só melhor no sentido lúdico, moralista, mas realmente melhorar a sua capacidade mental, a sua estabilidade, o seu humor, o seu entendimento do mundo. Quem tem experiências psicodélicas relata muitas vezes que a vida após a experiência psicodélica é uma vida muito mais humilde, muito mais apreciando as pequenas coisas da vida. Pô, se tem essa possibilidade, não precisa esperar ficar depressivo, faz. Isso é muito legal. E assim, isso me traz dos argumentos que a gente tem trazido para fazer a pesquisa clínica com psicodélicos, né? Antidepressivo funciona para um grande grupo de pessoas e para um igualmente grande grupo de pessoas não funciona. Mas uma coisa que se observa é que os antidepressivos não melhoram qualidade de vida ou percepção da satisfação com a vida. Eles são redutores de sintomas, reduzem sintomas. Isso. E por isso são bons, funcionam para muita gente. Mas também para muita gente não funciona. 30%, né? A métrica, mais ou menos. Isso vai variar se é o primeiro tratamento, segundo, terceiro, mas cada próximo tratamento você reduz. Chegando nos depressão resistentes a 30%, que esses daí não vão responder. Mas eu acho que no primeiro tratamento, mais ou menos uma metade vai responder, a outra metade não. Ou seja, metade, eu gosto, não sei. 50-50 não é uma métrica que você busca quando você tá tomando um remédio, né? Exato. Eu tô com febre, vou tomar um remédio aqui, 50-50 que vai baixar. Exato, não dá para trabalhar com isso. Eu acho que a psiquiatria ficou... isso é uma parte que me entristece, se contentou com muito pouco. Eu não... Exatamente, você tá tratando febre, você não vai se satisfazer com... Pode ser que a dipirona que eu tomei vai baixar, metade dos casos ela vai baixar a febre, mas nas outras metades não. Não resolve, acho que é insuficiente. Imagina antibiótico com... Mas imagine que, além disso, a gente não consegue identificar melhora na qualidade de vida ou percepção de satisfação com a vida. Então esse talvez seja, quando você vai justificar uma pesquisa clínica, um objetivo secundário, mas extremamente importante. Os psicodélicos parecem trazer essa melhora de qualidade de vida. Então a gente não está falando só de reduzir sintoma, mas não adianta só não estar deprimido, né? Exato. Isso é pouco também. Então a gente não pode se contentar com tão pouco no tratamento psiquiátrico.
Você tem que não estar deprimido, tem que estar satisfeito com a vida, perceber sua vida boa, levar uma vida saudável, senão tá incompleto. Exato. Exato. Fazendo uma analogia, é meio que isso. Estou com uma infecção, tratei minha febre e tá legal. Não, pô, você tem que tratar a infecção, tem que melhorar, tem que, né? E muitas vezes o tratamento de depressão tratou o sintoma, o cara não tá mais suicida. Que maravilha. Porra. Então a gente está colocando a barra um pouco mais alta. Isso. E eu acho que tem que ser assim. Porque senão a gente cronifica, né? Olha o tanto de paciente que está cronificado agora. E falando de resultados, né, do que a gente busca, recentemente vocês tiveram resultados já da pesquisa de vocês com o DMT inalado, né? A gente publicou a fase 1, onde a gente fez esse estudo para ver segurança, tolerabilidade, entender aí alguns marcadores, aspectos fisiológicos. Então, uma experiência curta, como é que ela fica a função cardíaca, como é que fica a oxigenação do sangue durante a experiência e tal. Entender marcadores aí de função renal, hepática, tem algum risco, não tem. Rastrear eventos adversos, entender a fenomenologia, então a experiência subjetiva, quais fenômenos psíquicos ocorrem, em 5 esquemas de doses, com 10... Aliás, em 5 esquemas com 10 dosagens, né? E aí isso daí nos permitiu progredir agora para a fase 2, onde a gente testou, escolhemos um dos esquemas que nos pareciam... que foi demonstrado mais seguro, mais bem tolerado e que despertavam os aspectos subjetivos da experiência que a gente considera importantes terapeuticamente. E aí testamos essa dose num grupo de pacientes, nesse momento aí com depressão resistente ao tratamento, e tivemos resultados muito legais, muito animadores. Nossa, eu sou muito empolgado com esse tema. E eu já imaginava que ia ter resultados positivos. Mas quando eu vi o resultado, eu falei, nossa, por mais otimista que eu fosse, eu não esperava que fossem tão bons assim. Foi tudo assim. A gente está muito feliz no laboratório com isso. E a gente passou... A pesquisa com a ayahuasca, ela não era feita com psicoterapia. E a gente acredita que não foi só a mudança do DMT presente na ayahuasca para o isolado, mas agora o fato da gente ter um protocolo muito mais bem trabalhado, que foi feito para ser um protocolo onde você tem esse safe container, essa ancoragem com a psicoterapia. Isso parece ter potencializado muito os resultados. A gente está, assim, ganhamos um novo fôlego para continuar muito feliz. Qual linha de psicoterapia vocês implementam? Na verdade, é mais um protocolo com algumas diretrizes de como funcionar. Então, a gente tem primeiro uma triagem médica, depois a gente tem uma sessão de preparação, onde vai ser explicada a substância, visto intenções, combinado alguns dos objetivos, os limites da atuação, etc. A sessão de dosagem, no esquema que a gente faz, é sempre uma sessão com uma dose mais baixa e depois uma sessão com dose efetiva. A sessão com dose mais baixa ela tem a função também de preparar a pessoa para a dose efetiva. Porque a maior parte desses voluntários eram naivos, nunca tinham provado psicodélico. E começamos com DMT. Pois é. Então a gente tinha que falar para eles, olha, a gente explica sempre antes, tira todas as dúvidas, mas também pareceu ser interessante você mostrar para eles dar uma provinha mais de leve. Tá vendo? É tranquilo. E eles falavam, nossa... não. É intenso, mas é de boa. Aquela lógica do introduction dose, né? Dar uma dose de introdução pro cara para já deixar até ele num estado mais tranquilo, que ela já vai ter um efeito ali ansiolítico, para ele entrar na dose efetiva já bem mais tranquilo. Depois disso, a gente fazia, depois de cada uma das sessões, integração imediata, né? E uma integração um dia depois e uma integração 7 dias depois. E aí um acompanhamento com o psiquiatra para coleta de escalas, verificação de sintomas ou eventos adversos, aí ao longo de 3 meses. Esse primeiro estudo que a gente lançou agora, ainda está no MedArchives, são de resultados preliminares. Então a gente ainda não terminou de coletar os resultados mais tardios. Então a gente tem até uma coleta de 3 meses depois para ver por quanto tempo que a resposta se sustenta. O que a gente viu agora e que para mim foi muito impressionante, trabalhando como psiquiatra, foi ver uma substância que numa intervenção de um único dia, com DMT, no dia seguinte as pessoas já tinham uma resposta antidepressiva que se sustentou em boa parte das pessoas por até 1 mês. Então... Isso, né, deixando claro, com uma experiência inalada de 15 minutos.
Isso. As duas doses, né? Dose baixa e a dose efetiva, no mesmo dia, mas da ordem de 10 a 20 minutos. 15 minutos em média. Então, guarnecido com a psicoterapia, com o processo de integração. 100% dos voluntários que a gente testou tiveram alguma melhora. Então, medida por uma escala chamada MADRS, tiveram redução dos sintomas, de alguma ordem. No primeiro dia, 83% tiveram o que a gente chama de resposta. Então, tiveram uma queda maior de 50% dos sintomas. Então, se ele tinha um sintoma no tamanho, ele pontuava 36 pontos, passou a pontuar menos de 18. Então, isso daí já é resposta. E remissão é quando você tem 0 ou quase 0, próximo de 0. Então, tem uma faixa ali que é de 0 a 10 pontos dessa escala. A gente chama de remissão. Ou seja, pode ter alguma coisa ou pode não ter nada, mas é muito leve. E aí a gente teve no primeiro dia já uma taxa de sucesso de 66%. Ok, é muito bom, assim, impressionante. Mas a questão é, isso se mantém? E se mantém por quanto tempo? Então, isso daí, em uma semana, as taxas se manteram mais ou menos estáveis e em um mês elas caem um pouco. A gente chegou aí com a taxa de resposta de 66% e de remissão sem depressão detectável em um mês de metade dos pacientes. Uau. Com uma intervenção em um único dia, que já respondeu no dia seguinte. Esse daí são resultados preliminares, a gente ainda vai analisar a completude dos pacientes e o dado de mais longo prazo, que são daqui 3 meses, né? Para ver quantos desses ainda se mantêm com uma resposta remitida ou com alguma resposta, mas foi muito animador. E o próximo passo talvez seja entender. Algumas pessoas talvez vão precisar de redosagem, né? E não tem nenhum problema. Isso faz parte. E aí, quais são esses pacientes? Como que a gente vai montar esse protocolo? De quanto em quanto tempo e tal? Então, como esse estudo preliminar, eu acho que ele já nos trouxe muita empolgação para falar, opa, acho que a gente está indo no caminho legal. E bem mais com custo bem mais factível para a saúde pública. Sim. Do que, no caso, pensando aí, comparando com o LSD, né? As sessões de integração de psicoterapia, digamos, eram 1 hora? 1 hora, 60 minutos cada um. Até 60 minutos, né? Com um psiquiatra, no caso, você. Na verdade, a integração, eu acompanhava só as integrações imediatas, então só as 2 do dia da dosagem, e um dia depois e 7 dias depois, eram feitos com psicoterapeutas que também estavam na sessão de dosagem. Então aí a gente tem 3 terapeutas na nossa equipe, o Anderson, a Sophie e a Rainara. Eles acompanhavam essas sessões de integração posteriores. Um protocolo assim, que você segue? Sim. Lista de perguntas? Ou Sim. alguma coisa, mais uma conversa mesmo com a pessoa? A gente tem um Isso guia. É uma curiosidade minha, tá? Não, a gente tem um guia. Ele não vamos dizer assim, não é uma entrevista estruturada ou semi-estruturada, mas tem um guia de alguns pontos que devem ser abordados. A questão vai também da sabedoria do terapeuta de como abordar aquilo lá. Ela não é diretiva, ela não tem por critério, então, essa estruturação, mas ela tem pontos que devem ser abordados. Alguns que são abordados mais em D1 no dia seguinte, outros são mais em D7, mas isso daí sempre ponderado pelo que o paciente está te trazendo de fato, né? Mas tem um guia de como que deve ser conduzida. Né? Tá. Cara, isso é animal. É muito bom. Eu fiquei muito feliz. Nossa. 100% dos pacientes. Alguma resposta. Sim. Muito bom. Nossa, eu fiquei muito feliz. E agora o caminho o próximo passo aí para a fase 2. Não, a gente fez a fase 2A agora. O próximo a gente fez a fase 1 e agora a fase 2. O próximo passo talvez seja comparar com placebo. Não tenho dúvidas de que algumas dessas respostas foram placebo. E também não tem nenhum problema. Sim. Mas para que a gente pense numa regulamentação, a gente precisa demonstrar superioridade a algum outro método de terapia, ainda que esse outro método seja um placebo. A maior parte dos estudos fazem essa comparação com placebo. Na psiquiatria, a regra é comparar com placebo. Alguns estudos foram feitos aí, por exemplo, do escitalopram versus a psilocibina, mas o caminho natural, vamos dizer assim, de uma nova droga no mercado é comparar com placebo. Então, o próximo passo é a gente fazer um desenho mais controlado, então comparando com placebo. Mas a gente ainda está
tá para discutir isso. Acho que essa semana talvez a gente abra essa discussão, que a gente vai voltar agora de férias amanhã. E aí talvez discutir, será, observando os resultados de 3 meses depois da dosagem, né? Será que a gente vai fazer redosagem? Aí a gente faz um estudo no meio do caminho aí com quanto tempo de redosagem, até um desenho mais complexo com placebo. Mas assim, coisa que eu acho que em alguns anos a gente termina isso. Não muitos, espero. Torço todos os dias para que vocês consigam. Nossa, eu também. Sem as interferências que a gente sabe que vocês já passaram aí nos últimos anos. Mas, cara, é um trabalho lindíssimo que vocês estão fazendo. Muito legal, muito bacana. A gente vibra, cada resposta que a gente vê lá. Ver esses resultados deixa muito feliz. E até, assim, para quem não acompanha pesquisa, né? Que não é muita gente que realmente acompanha, mas esse nível de pesquisa que eles fazem na universidade, lá no Instituto de Pesquisa, é nível global, tá? Isso é publicado em revistas de altíssimo nível, internacionais. Os trabalhos deles são citados por pesquisadores do mundo inteiro, então tem gente do mundo inteiro olhando para essa pesquisa que eles fazem, que às vezes a gente esquece que o Brasil, pesquisa pública, não tem muita grana, mas mesmo sem grana, vocês fazem um trabalho espetacular. Eu já falei isso pro Braulio, eu repito para você, e vocês estão muito de parabéns de ter agora chegado em resultados bons e promissores. Assim, e muito da boa vontade. As pessoas estão lá, acreditam muito nisso e trabalham gratuitamente. Então, eu acho que... Às vezes pagam para trabalhar. Pagam para trabalhar. Isso também traz um espírito muito legal para a equipe. É claro que a gente espera se profissionalizar em algum momento. E também isso daí ser uma forma da gente se manter. Mas eu acho muito bonito quando a gente faz... E todo mundo faz ali do coração mesmo, porque acredita. E quando a gente vê o resultado, a gente fala, nossa, era isso que a gente estava procurando. Só que eu não esperava que fosse tão bom. Aí fiquei muito feliz. Que demais. Vocês têm alguma droga, assim como eles fizeram esse estudo do estalopram com a psilocibina, vocês têm alguma droga target, assim, alvo que vocês estão olhando para Na verdade, não. comparar? Na verdade, não. A gente pensa em fazer a comparação mesmo com o placebo. Sim. E aí vai ser tipo um mixinho de ervas sem DMT. Sim. Aí o placebo ainda vai ter que ter bem estudado como é que vai ser para... Isso é uma pergunta, na verdade, que eu vou fazer sobre o que vocês usam hoje. É tipo uma changa que vocês utilizam? Não, é porque é o extrato, vocês já extraem, né? A gente tem o cristal, ele então é solubilizado numa solução alcoólica e é gotejado, o Sérgio, responsável da química, muito cuidadosamente numa malha metálica, que é chamado ali um mesh, que vem do vulcano mesmo, para quando você vai usar alguma substância líquida. Então ele é gotejado ali, o cristal que estava diluído no álcool evapora, o álcool evapora, ele recristaliza ali. Então aí vai passar uma ventoinha com ar quente que vai então vaporizar esse cristal de DMT. Acho que vocês misturavam em algum veículo herbáceo. Herbáceo, né? Porque então, o vulcano ele é especializado para isso, né? Mas vem aquela telinha que é tipo um bombrilzinho isso, que exatamente. É para quando você quer usar... Mas talvez o placebo precise ter alguma coisa que gere uma fumaça, um cheirinho, alguma coisa assim, para ser um bom placebo, né? Vão ter que fazer um cristal de alguma coisa inócua. E que engane o pesquisador, engane o voluntário, porque isso vai ser um desafio, porque o odor, o cheiro da DMT, ele é muito característico. Eu conheci inicialmente a Tianga, né? E eu achava que vinha das ervas. Vem também, mas tem um odor ali muito específico. A gente já fez mais de 100 sessões, então... Você fica treinado, nariz treinado. Já no começo eu falei, já... Vai fazer o placebo, vai ligar o vulcaninho ali, esse aqui é placebo. Então vai ter que ser muito bom esse placebo para me enganar. Vocês fizeram já um trabalho de placebo com ayahuasca, não sei se você, mas o Braulio a equipe fez, sim. Que eles tiveram que fazer uma receita específica para uma coisa com o gosto do... O gosto terroso da ayahuasca, que desse a náusea, podia dar diarreia, fosse inócuo, tivesse a cor, então vai ter que ser outro desafio, mas são divertidos esses desafios. Pô, a gente tá vivendo o sonho aí. É muito legal mesmo. Maravilhoso, cara. Isso eu acho... Nossa, eu sou muito fã do grupo de vocês lá. Tanto que eu entrevistei todo mundo, né? Inclusive a Isabel também já entrevistei, não publiquei porque tive um problema similar à sua, mas vai pro ar também.
E, cara, vocês estão muito de parabéns. Eu não tenho nem palavras para expressar o que me deixa feliz ver isso, porque eu sou, primeiro, fã de pesquisador que faz pesquisa no Brasil, que não vai para fora, né? Tem tanta gente brilhante brasileira que acabou espalhada aí pelo mundo fazendo pesquisa em outros lugares, porque aqui não tem o devido reconhecimento. Até por isso que eu fico puxando o saco de vocês para ver se, por favor, não saiam daqui. Mas a ideia do Instituto do Cérebro é essa. Vocês vão receber uma proposta da Beckley aí, por favor, não vai, fica aí. Mas você sabe que a ideia do Instituto do Cérebro, né, onde está nosso laboratório, é essa. Sim. É criar um espaço que seja possível do pesquisador fazer sua pesquisa aqui, então ter condições de fazer para que ele não vá para fora. Senão você investe aí 10, 15 anos de formação num cientista e aí investe na formação nas universidades brasileiras e ele vai para fora levando todo o seu conhecimento. Então, muito do Nicoleles e do Siddhartha, quando tiveram essa ideia da criação do Instituto, em Natal ainda, também num local que não tinha por tradição pesquisas em neurociências, é isso, é repatriar cérebros e num lugar que fosse desenvolver. Então a gente vê que também como a cidade, ela conhece os trabalhos que a gente faz lá, isso é muito legal. Como isso, e dentro da universidade isso tem causado um movimento muito grande, muito aluno de graduação vem procurando para fazer alguma coisa de pós-graduação, então tem uma ideia social aí também muito legal. Vocês receberam até uns amigos nossos lá de Natal, não foi? Recebemos, é verdade, verdade. Eles queriam visitar lá, eu dei o contato e eles foram lá. Cara, Eles estavam indo para São Miguel do Gostoso. Isso, o meu sonho, na verdade, até já ficando aqui, é fazer um centro em São Miguel do Gostoso pra gente fazer essa aplicação terapêutica lá, que é um lugar maravilhoso. E agora tá com uma puta estrutura lá, né? Faz já uns 10 anos que virou um centro lá de Réveillon, etc. Mas que no resto do ano não tem muita atividade. E o meu sonho seria fazer um centro lá que a gente pudesse aplicar essas terapias na beira do mar lá, daquele lugar maravilhoso. Então, já conversei bastante com o Draulio e com outras pessoas sobre isso, mas ainda estamos um pouquinho distante de tirar isso do papel, eu acho. Mas algum dia vai sair. Quero te fazer uma pergunta. Diga. Você está muitos anos já nesse meio e também já transitou muito sobre a cannabis, né? Que tem um processo aí talvez semelhante. E a cannabis, ela teve muito dessa parte da judicialização. Sim. Você tem visto isso com psicodélicos? Eu não tenho contato com grupos assim. Tem um grande amigo meu, amigos, né? O Emílio, que é um advogado lá do Rio de Janeiro. Certo. E eu chamo ele tanto o apelido dele é Brave, que eu não me lembro nem o nome dele. E a Marcela, eles têm um escritório de advocacia lá no Rio de Janeiro. E eles já estão trabalhando com algumas judicializações que eu sei, inclusive não sei se eu posso falar, mas Emílio, se eu não puder, o problema é seu, sobre cogumelos. Não ainda de muitas outras coisas, mas cogumelos já estão começando, porque, enfim, cogumelo tem uma cultura no Brasil, tem muita gente que produz cogumelo no Brasil há anos. Tem talvez uma zona cinzenta aí, né? É uma zona cinzenta da Anvisa, porque, enfim, né, o cogumelo em si nunca foi proibido, e mesmo, digamos, o cogumelo seja proibido, tem 1 bilhão de espécies de cogumelo que produz. Então é difícil criminalizar. E ele já tem trabalhado com alguma coisa nesse sentido, no mesmo molde da cannabis, que é o habeas corpus preventivo. Boa. Você vai para o Ministério Público, declara que você tem uma condição de saúde, tem que ter todo, né, tem que ter um diagnóstico, tem que ter apoio de médico, o médico tem que realmente justificar que o meu paciente vai se beneficiar do uso dessa substância, como foi feito com a cannabis sempre. E por isso ele tem o direito de utilizar essa substância da forma que ele quiser. A mais barata seria o cultivo caseiro, que é o... Né? Eu, inclusive, trabalhei já muito... Eu sou agrônomo de formação, eu ajudei muita gente a tirar o habeas corpus para cannabis, dando o laudo agronômico. Né? Tipo, o médico dava o laudo médico, eu dava o laudo agronômico, justificando, a pessoa tem essa recomendação para tomar tantos miligramas, ela vai precisar plantar X plantas de cannabis, que equivale a isso, mais uma margem de segurança, legal. Tem todo um cálculo lá para fazer os laudos. Ainda fiz uns recentemente, né? E com cogumelo vai ser uma coisa similar. A pessoa vai ter que ter isso, e eu imagino que isso abre portas, né, para o entendimento do judiciário que não pode restringir a uma ou outra substância. Qualquer substância pode ter isso.
E se você olhar para o DMT do jeito que vocês estão fazendo pesquisa, isso dá muito mais segurança para o judiciário na hora de você chegar na frente do juiz e falar, eu não estou falando isso na minha cabeça, tá aqui a pesquisa feita por uma universidade de renome, publicada numa revista internacional, que prova que tem uma eficácia e o meu paciente quer fazer o uso disso. Não, a gente quer gerar esse conhecimento justamente para isso. Porque assim, a regulamentação no Brasil, ela é passo de tartaruga, né? A gente sabe que demora muito. A Anvisa é muito difícil de regulamentar uma coisa nova, ela vai exigir uma série de coisas. Nem vou entrar em méritos de que existem lobbies fortes dentro da Anvisa, que todo mundo sabe. Já falei isso em outras entrevistas, mas não é o caso. E isso demora. E sempre a saúde do paciente não pode esperar. Sim. Uma pessoa que está depressiva, legal, vou esperar 10 anos para a Anvisa regulamentar o uso disso aqui. Não existe essa possibilidade. Então é legal ter esse tipo de recurso que vocês traduziram em pesquisa, porque o judiciário está aí para sanar essas deficiências da própria Anvisa, do Ministério da Saúde, do governo em si. E o judiciário brasileiro, por mais que muitas vezes não pareça, tem se mostrado muito progressista nesse sentido. Com a cannabis, 100%. A gente foi uma escala assim que você consegue até visualizar isso, que assim, o paciente, primeiro habeas corpus, se o cara conseguia, o juiz dava uma permissão de que ele podia plantar 10 plantas de cannabis, né? Aí depois o cara pediu um aumento, porque 10 plantas não atendia a necessidade dele, aí o juiz já liberava 25. E recentemente nós estamos vendo habeas corpus que o juiz não limita. O juiz não põe um limite. Ele deixa lá, o paciente vai plantar quantas plantas ele achar necessário para sanar a situação de saúde dele. Claro, o juiz bota outras travas, que se esse paciente for pego vendendo isso ou distribuindo, obviamente ele está errado. Sim, e ele vai ser enquadrado como outra coisa. Mas aí também entram as associações. Então, se você pegar as associações de pacientes que promovem o uso de cannabis para saúde no Brasil... lá em João Pessoa tem o trabalho da Abrace, que é espetacular. Verdade. Os caras estão aí há anos já. E o Cassiano lá atende, eu nem sei quantas mil famílias hoje em dia. Tem 2 fazendas produzindo, com total apoio do Ministério Público lá da Paraíba. E isso depois inspirou muita gente a fazer outras associações. Então, hoje no Brasil, você já tem várias associações com habeas corpus coletivo, que chama. Sim. Então, um grupo de pacientes se reúne para ter a sua necessidade atendida, financia uma instituição sem fins lucrativos para plantar e distribuir para todo mundo. Normalmente tem um farmacêutico responsável, um agrônomo, etc. Isso eu acho que pode ser interessante para o modelo psicodélico no Brasil. Então, essa pergunta que eu fiz foi capciosa. Eu esperava ouvir algo assim mesmo. E aí, justamente, você trouxe isso, né? A gente faz a pesquisa para gerar esse conhecimento, para também embasar. Então, se alguém tiver interesse, seria um prazer, acho que eu falo por mim, mas talvez todos do grupo também, a gente poderia ajudar a montar um laudo científico, no meu caso um laudo médico também, com justificativas, com estudos e tal, mostrando isso. Então, quem tiver interesse, pode nos procurar. A gente está querendo criar esse burburinho aí. Isso. Acho que vai ser importante. Não, e o Emílio é muito bom de falar sobre isso, né? Talvez não saiba expressar a forma correta. Mas esse tipo de pressão social, pressão popular, é que gera muitas vezes mudança. A cannabis foi uma luta desde o início. Eu tive a oportunidade de pegar a cannabis do início, digamos. Nem foi tão do início, tinha gente muito mais antiga que eu. Mas de quando começou a querer entrar no mainstream. E a gente viu toda essa trajetória. Foi de um ponto que não tinha nenhum habeas corpus no Brasil, que nenhum paciente tinha o direito de utilizar, ou seja, ter o seu direito à saúde, que é um direito constitucional restringido pelo Estado, que o Estado se nega a regulamentar o tema, e passar para uma realidade que o judiciário quase unanimemente hoje em dia permite o acesso. Ou seja, hoje em dia você quiser plantar a sua própria maconha no Brasil legalmente, você muita chance de encontrar um juiz que te apoia e vai te dar todo o respaldo necessário para o Ministério Público não te reconhecer como um criminoso, a polícia não te reconhecer como um criminoso. Inclusive, a gente viu até obrigado a reconhecer o trabalho, muitas vezes, das polícias, né? Que muitos pacientes
às vezes chegaram até o pedido do habeas corpus porque tiveram uma experiência criminal. O cara já plantava em casa, nunca foi atrás do seu direito, digamos, de ter um habeas corpus, e acabou sendo denunciado, a polícia prendeu muitas vezes a pessoa, ou, né, ou algum problema teve, e aí essa pessoa entra depois desse fato com o pedido do habeas corpus. E já vemos hoje em dia muitos juízes reconhecendo, esse cara não era um traficante, nós não tínhamos o direito de prender ele, e agora ele vai ter o direito garantido de ter um habeas corpus, né, aqui, de plantar, de estar em liberdade e plantar. E eu acho que ir por esse mesmo caminho, com o DMT, com a psilocibina, com qualquer substância que seja, claro, algumas sintéticas é mais difícil, né? Porque, né, você vai ter um laboratório que é uma ONG, é meio difícil você fazer um LSD. Até porque os precursores todos para fazer a síntese são altamente controlados. Mas se você pegar todas as que estão de origem natural, né, o caso da psilocibina, o caso do DMT, pô, eu acho que é uma super chance de abrir aí uma associação de pacientes ou pacientes individuais buscando seu direito de acesso à saúde através do acesso às substâncias, porque a cannabis é uma planta que ela não é nativa daqui. Ela foi trazida, mas ela existe no Brasil há centenas de anos, desde a época dos portugueses, aí a história é muito bem documentada. Veio tanto dos portugueses quanto dos africanos, acabou vindo para o Brasil. Mas a jurema é uma espécie nativa. Sim. O cipó, o cipó é uma espécie nativa. Tanto que o uso religioso hoje ele é protegido por isso, porque são espécies nativas, você não tem como controlar elas. Imagina o governo começar uma campanha para a erradicação da jurema preta, jamais poderia ser concebido. Mas por se tratarem, de espécies nativas e 2 de substâncias naturais, eu acho que tem mais facilidade talvez do que a cannabis. São frentes de batalha, né? Eu vejo que a ciência é uma frente importante, essa frente jurídica é uma frente essencial, né? Porque ela traz essa demanda do público mesmo. Então, era isso que eu queria. É saber se tem gente que está trabalhando com isso, porque... Opa! Oh, que massa. Bom saber. E se... Eu vou até pegar esse trecho e já pedir pro pessoal cortar aqui, porque eu já vou mandar direto pro Emílio aí, ó. Tá vacilão, tá perdendo tempo aí, ó. Só ligar pros caras de Natal lá, você já fazia a associação. E eu tentei por um tempo, eu tive essa ideia de fazer uma associação ligada aos cogumelos, que é mais a minha área, né? Eu não tenho muita prática com DMT. De pensar realmente uma associação de pacientes com o uso de psilocibina, porque as evidências científicas são inegáveis. Estudos enormes. Já está em fase 2B, já compararam com esse citalopram, não é mais uma coisa... brincando, tem evidências mais fortes do que cannabis para algumas aplicações. E... Para depressão, eu acho que tem. Para depressão, acho que sim. Pô, você comparou com esse citalopram, que é uma das drogas mais usadas para depressão. Teve um resultado melhor num grupo grande de pacientes? Não, a psilocibina está super avançada nisso. Talvez só atrás do MDMA, que esse ano a gente vai ter uma novidade, hein? Inclusive o MAPS deixou de ser MAPS, não sei se você viu. Eu vi Passou a ser uma empresa privada agora. Lykos, alguma coisa assim. Lykos, uma coisa assim. LYKOS, eu acho que é o nome. Que é uma coisa natural, eles não iam ter como manter a empresa como uma ONG, né, como uma non-profit, com uma droga registrada. Eles passaram a MAPS, para quem não sabe, é uma das principais instituições de pesquisa do mundo em psicodélicos e responsável pelo registro que está quase saindo do MDMA como substância, como um medicamento mesmo. Para tratamento, acho que a deles nem é para depressão, né? O que tá... o TEPT, né? Transtorno de estresse pós-traumático. Transtorno de estresse pós-traumático. Muito utilizado aí com veteranos de guerra, policiais, vítimas de abuso, abuso violento, abuso sexual. E resultados excepcionais na aplicação. Muito similar ao que a gente conversou aqui hoje, né? Uso com apoio da psicoterapia assistida. Inclusive um campo grande que vai se abrir na medicina, psicoterapia assistida com uso de psicodélicos. Sim. E agora deixou de ser MAPS e passou a ser uma empresa privada para poder se financiar e se manter e já receber um aporte de $100 milhões para tocar até o registro do MDMA e depois provavelmente
vai se tornar uma empresa grande de capital aberto aí, com bastante dinheiro, que a gente sabe que as farmacêuticas inevitavelmente se tornam. Mas era isso, Marcelo. Por mim, eu ficava conversando com você até às 7 horas da noite, mas é domingo. Eu não vou forçar muito mais. Acho que a gente já gravou o quê? Quanto estamos aí? 1h20. Tá ótimo já. Para um domingo, porra, tá excelente. Super legal o papo. E acho que deu pra gente ver aí muito dos resultados novos aí da pesquisa de vocês, excepcionais. Mais uma vez, parabéns a toda a equipe lá de Natal, que a gente sabe que também é um trabalho em equipe grande, né? Nesse estudo, a gente... Esse último que saiu da fase 2A, ele foi o terceiro estudo com DMT, né? O primeiro foi a fase 1, o segundo DMT-COG, que a gente mediu alguns aspectos da cognição, atividade elétrica cerebral e tal. A gente fez entre a fase 1 e a 2 para agregar um pouco mais de conhecimento de como que a gente iria fazer a intervenção com o psicodélico, né? E eu acho que a maior parte das pessoas estão nos 3 ou em 2 dos 3 e tal, mas é uma equipe aí de quase 30 pessoas trabalhando ali. É gente. E não é 30 pessoas, 30 pessoas qualificadas, médicos, gente, né, que tem uma experiência de trabalho já de anos. Então, meus parabéns a toda a equipe aí mais uma vez, estendo mais uma vez meus parabéns. Espero estar em Natal pra gente botar de pé essa associação aí. Na hora que quiser a gente tá lá. A Associação dos Juremeiros do Brasil. Que legal. E mais uma vez te agradeço ter vindo aqui, especialmente num final de semana, tirando aí seu tempo de férias, que a gente sabe que é curto. Mas muito obrigado e, gente... Se quiser acompanhar o trabalho deles, eu vou deixar todos os links lá do Instituto e Instagrams e afins. Você também ajuda na Psicodelicamente ou é só o Lucas? O Lucas. Só o Lucas. Né? Eu não me lembrava se também ajudava a edição, mas enfim, essa parte a gente corta. Mas é da equipe, a gente apoia todo mundo. Sim, o Lucas também é de lá, né? Também trabalha com vocês. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. É isso, gente. Se tiver alguma mensagem final, fica à vontade. Também você já chamou aí para a formação da associação. Acho que essa foi a minha mensagem. Vou ligar pro Emílio, vou avisar ele que tá rolando essa brecha aí. Mas, gente, obrigado pela audiência. Ficamos por aqui e logo com muito mais novidades aí do grupo lá de Natal. Bom, muito obrigado. Valeu.